Milton, você sempre teve uma postura que eu achava muito legal, que você nunca foi de ficar passando pano em jogador. Quando o jogador errava, ou quando o jogador fazia alguma coisa que você considerava que, na sua visão, não era legal, ou que talvez não devesse ter sido realizado. E a gente nota que muita gente fica passando pano também porque a transmissão de futebol para muitas emissoras e para muitas plataformas se tornou um grande negócio, se tornou um evento. Né? Rende muito dinheiro, né? Ganha-se muito dinheiro, mexe-se com muita gente, muito patrocínio, muito... Isso interfere, de alguma forma, na maneira de narrar, de contar o que está acontecendo? O fato da emissora ter tantos interesses financeiros naquilo que está acontecendo em campo ou no evento esportivo, qualquer que seja ele? Para ser muito sincero, todo mundo fala, não, porque a Globo mandou você falar tal coisa, porque a Globo não deixa você falar... No meu caso específico, nunca, em 19 anos e 4 meses que eu trabalhei lá, nunca alguém da direção da Globo, do esporte da Globo, chegou para mim e falou, olha, isso você não pode falar. Ou então aquilo você tem que falar. Nunca, juro por Deus, nunca ninguém falou para mim. Eu sempre falei o que eu quis. É óbvio que você tem uma certa percepção de onde você está, né, como você deve se portar estando ali naquele lugar. Mas nunca me falaram nada. E eu, pelo menos, né, eu sempre procurei ser o mais correto possível. Mas também não acho que se o jogador ele tem uma função pública e ganha uma fortuna, a maioria deles, né, dos times que a gente acompanha pelo menos, não a maioria, porque a maioria ganha muito pouco, mas dessa nata que a gente costuma transmitir em televisão, esse pessoal ganha muito dinheiro. E tem uma vida pública, eles estão ali diante do público, estão recebendo inclusive uma grana da televisão que transmite o jogo dele, do tal do direito de arena, né? Então eu não tenho que passar pano para ele. Ele está numa função em que ele pode ser criticado, assim como eu tenho uma vida pública e sou criticado. Posso ser criticado. O cara vai lá para o jornal, escreve uma coluna sobre televisão e fala, não, porque o meu Tolete errou aqui, o meu Tolete fez isso aqui, não sei o quê. O jogador é a mesma coisa. Então, eu acho que eu tenho que ser o mais fiel possível com quem está me assistindo. E com a minha própria história, né, Tramonta? Eu construí uma carreira, eu tenho 46 anos como jornalista profissional, eu construí uma carreira assim. Então, as pessoas que me contratam sabem exatamente quem estão contratando, né? O cara que eu sou, a história que eu tenho, as posições que eu tenho até. Então, nunca eu tive interferência no meu trabalho por esse tipo de coisa, de que eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, ou não posso bater no evento porque o evento é importante para a empresa que vai ganhar não sei quanto com ele, enfim. Nunca tive esse tipo de coisa. Uhum. Agora, você você está reafirmando que você foi sempre muito fiel às suas posições, às suas ideias, às suas opiniões também. Você se envolveu em algumas polêmicas e tomou uns pau aí no meio do caminho. Por quê? Ou porque vazou comentário seu, ou porque você fez comentário que as pessoas acabaram não aceitando, né? Aí você falou que o Rogério Ceni era chato, mas muita gente fala que o Rogério Ceni é chato. Daí, mas você falou numa transmissão. Depois você encontrou o Rogério, você falou numa transmissão? Não estava sendo transmitido. Na verdade, aquilo nem no ar foi, né? Aquilo a gente estava esperando, foi um jogo na Vila Belmiro, vou te dar a data, foi 2007. Estava rolando a Copa América na Venezuela. O Rogério Ceni estava com a seleção brasileira na Venezuela. Ia ter um clássico na Vila entre Santos e São Paulo. Eu ia transmitir no Premiere, né? Era um jogo de TV fechada, pay-per-view. E nós estávamos esperando, porque tinha um programa no ar, e a gente ia participar do programa antes da transmissão do clássico lá da Vila, né? E naquela hora estava tendo uma entrevista, uma matéria sobre a seleção brasileira que ia jogar a Copa América, e quem estava dando a entrevista era o Rogério Ceni. Né, sentado lá na bancada e dando entrevista e tal. E eu comentei com o comentarista que estava do meu lado, né? Porque a entrevista estava muito chata. Falei, pô, Rogério Ceni é chato, pá. Mas o que acontece? Aquilo não estava no ar. O que aconteceu, na verdade, tecnicamente, né, para explicar, naquela época, hoje não se consegue fazer mais isso. O sinal saía do caminhão, ia até o satélite e descia na sede da emissora. Neste meio de caminho, né, desse sinal que passa pelo ar, se alguém apontasse uma antena parabólica e conseguisse cruzar com aquele sinal, o cara captava o que estava no ar. O que me disseram na época é que alguém gravou aquilo, o cara que conseguiu pegar pela parabólica estava gravando e acabou gravando aquilo e depois isso foi pro YouTube e aí aquele programa, o Pânico na TV, que tinha na Rede TV na época, foi quem descobriu isso no YouTube, botou no ar e aí foi um rastilho de pólvora, né? Mas eu nunca falei aquilo no ar, eu falei fora do ar e acabou vazando. De forma absolutamente particular. Exatamente. E aí foi curioso porque passado um tempo,
a ESPN tinha uma revista, né, que era a revista ESPN, que é uma revista de muito sucesso nos Estados Unidos, que aqui durou pouco, né? Ela fez uma capa com o Rogério Ceni, a frase era, entre aspas, eu sou chato mesmo, Rogério falando, né? Enfim, isso aconteceu por causa disso. E aí teve um pouco tempo depois, o Galvão Bueno fazia o programa O Bem Amigos no Sport TV, e no final do ano, o prêmio dos melhores do Campeonato Brasileiro era entregue no programa dele, na última edição do programa, depois que tinha acabado o Campeonato Brasileiro. E naquele ano, que o Galvão me convidou, eu estava lá, o Rogério ganhou como craque da galera. As pessoas votavam pela internet no melhor jogador do campeonato. E o Rogério Ceni ganhou aquele ano. Nem lembro que ano foi isso. E ele foi lá receber o prêmio. E eu estava sentado na bancada ali do programa. Aí ele levantou, foi lá, pegou o prêmio. E ele veio cumprimentando um por um dos comentaristas que estavam ali, né? Aí quando chegou em mim, ele falou, não, você não vou cumprimentar porque você me acha chato. E pulou pro seguinte. Mas brincando, né? Uhum. Depois ele sentou do meu lado e nós ficamos conversando o programa inteiro. Então, com o Rogério mesmo, eu nunca tive problema nenhum. Ele sempre aceitou numa boa, enfim. Levou numa boa. A torcida do São Paulo, na época, me pegou muito no pé, mas ele não. Mas mesmo porque tem algumas pessoas que têm um comportamento... algumas vezes é considerado chato, é firme, e repete a mesma atitude e tal e tudo mais. Uma vez o Leão, que era técnico... Não sei por que o Leão foi ser entrevistado no Bom Dia São Paulo, eu era o apresentador. O Leão entrou na redação... carregando uma bolsinha, daquele tipo bolsa capanga que a gente usava, segurando com a mão direita, e eu levantei, o Leão está entrando na redação, e eu seria o meu convidado, fui cumprimentar, eu falei, ô Leão, tudo bem? Estiquei a mão, ele esticou a mão esquerda para mim, e continuou segurando com a mão direita a capanga dele, e me esticou a mão esquerda. Não me consta que ele era canhoto. Eu nunca me esqueci disso, porque eu achei aquilo uma atitude de uma arrogância, de uma prepotência, né? Mas tudo bem, todo mundo conhece o estilo do Leão. Você sabe que o Leão... E não aquilo que ele fez comigo não é diferente daquilo que ele repetiu... Com todo mundo praticamente. Com todo mundo praticamente a vida inteira. Você sabe que o Leão, eu trabalhei com o Leão um tempinho, quando ele terminou a carreira dele de jogador profissional, ele terminou lá no Sport em Recife, antes dele começar a virar técnico, a Jovem Pan, que eu já citei aqui, TV, estava começando, e a gente transmitiu um Campeonato Paulista na época, acho que 90, 91 isso. E ele estava desempregado, solto no mercado, a televisão convidou ele para ser comentarista. E eu fiz muito jogo com o Leão. A gente viajava pelo interior do estado e tal. E, cara, eu nunca tive um problema com ele. Ele sempre foi de uma gentileza comigo, ele sempre foi tão carinhoso comigo. E até hoje, sempre que eu encontro ele vem, faz festa. Mas todo mundo vira pra mim e fala, puta, mas esse Leão é um arrogante, esse Leão não vale nada. Eu falei, cara, comigo ele é mó gente boa. Não... Enfim, né? Eu tive uma experiência com ele que não foi... Não, e muita gente teve, né? Muita gente fala sobre ele, né? Das mais agradáveis. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.